Meus irmãos, a graça e a paz. Quero fazer esse vídeo para que você não se engane com pregadores, porque a aparência é uma aparência de um homem de Deus, mas às vezes é um lobo vestido de ovelha. Muito cuidado. Tem um provérbio que diz: não diga de imediato é santo, porque você precisa fazer uma análise realmente se aquela pessoa é um homem de Deus ou não. No capítulo 13 do livro de João, nós vemos o capítulo do exemplo de humildade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tomou uma toalha e pegou uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos. No versículo 4, o Senhor Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos e mostrando um exemplo de que o maior serviria o menor. E hoje o que a gente vê, meus irmãos? A arrogância, a altivez, a jactância do homem, ela está demais. Uma vez eu conversando com um pregador e conversando com esse homem, e do nada ele me disse assim, ele falou: Luiz, sabe por que pregadores chegam sempre depois do horário que começa o culto? Chegam sempre no horário de 8 horas, 8h20, já perto já dele entrar para poder pregar. Eu falei: não, nem imaginava que ele iria falar, né? Eu falei: não. E aí ele me disse que uma vez ele foi convidado para pregar numa igreja e o culto lá começava às 19 horas e a mensagem sempre passava para o pregador às 8h20, por aí. E ele chegou lá às 8 horas com um carro que ninguém conhecia, os vidros sulfilmados, e aí ele parou na porta da igreja e deu uma olhadinha para dentro. Quando ele viu que a igreja tinha poucas pessoas lá dentro, ele ligou o seu carro e foi embora. E aí ele disse para mim: Luiz, os pregadores eles chegam muito depois do horário por causa que eles vão ver quantas pessoas tem lá dentro. Porque dependendo do número de pessoas que está lá dentro, eles vão embora. E foi o que ele fez. Ele olhou e foi embora. E aí ele me falou assim, que eu perguntei, né? Eu falei: mas e aí, o que aconteceu? Você e o pastor não te ligou? Aí ele falou assim: então, o pastor ele me ligou, mas eu falei para ele que eu passei mal, que não deu para ir. Meus irmãos, eu tô contando aqui tranquilo aqui, mas na hora a vontade era de dar um peteleco na orelha do cabra, mas eu me segurei ali. E pude ver, irmãos, a falsidade, o mau caratismo de muitos. Quando chega no púlpito, meus irmãos, quando vão pregar, o fogo cai. Mas quando saem da igreja, eles são outras pessoas. Fora da igreja é uma pessoa, lá dentro é outra. E eu fico muito triste quando as pessoas se enganam com pregadores assim. Então tome cuidado. Saiba que somente Jesus é o Salvador. Aquela pessoa que está sendo usada para pregar a palavra, Deus pode usar ele ali também. Às vezes ele está até numa vida torta, mas Deus está usando ele ali. Né? É um mistério que eu não sei explicar, mas Deus usa a pessoa por amor do seu povo. Mas não se engane com aquela pessoa. É a palavra de Deus que tem que ficar no seu coração, não a imagem daquela pessoa. Então muito cuidado. Esse aqui é um vídeo que eu faço para que você não caia no engano de se enganar, de achar que os homens são perfeitos. Os homens não são perfeitos, meus irmãos. Então muito cuidado, porque somente Cristo morreu por você e é somente a Ele que você deve honra, glória e também louvor.